Meus queridos irmãos, graças a Deus, louvamos ao Senhor Jesus por mais uma noite de estarmos aqui juntos para crescer na graça e no entendimento da sã doutrina. O tema dessa noite é o novo nascimento. É hora de abalar as estruturas do judaísmo, quebrar os paradigmas da religião e crescer na graça e no entendimento da sã doutrina. Por causa do pecado de Adão, toda a humanidade, toda a raça humana foi afetada, recebendo as consequências deste ato, desta falha. Então estabeleceu-se, através deste ato, a desordem por intermédio de Adão. E assim houve um golpe mortal. O homem sofreu este golpe por causa do pecado de Adão. O profeta Isaías retrata este relato, esse estado em que o pecado deixou o homem. E eu quero convidar você para abrir a Bíblia no Velho Pacto, na era profética, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 1 e o versículo de número 5. Vamos ler o Velho Pacto. Diz a Bíblia: porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé à cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Então veja, glória a Deus, e chagas inflamadas. Olha, ainda diz assim: umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo, disse o profeta Isaías. Veja que coisa interessante. O homem herdou esta natureza pecaminosa, de acordo com a Bíblia. A ação pecaminosa de Adão. Então era preciso que um segundo Adão viesse, porque o primeiro contaminou a todos. Então havia a necessidade que o segundo Adão viesse ao mundo para resgatar o homem desta depravação, desta morte espiritual. Por isso, no devido tempo, Cristo entrou no mundo para resgatar os seus escolhidos, para os santificados, para o redimi-los, para o purificá-los, conforme diz o Evangelho. Então veja, Paulo, quando chega à igreja em Roma, no capítulo de número 5, versículo 14, Paulo relata essa história. Diz assim: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. De acordo com Paulo, aqui entra o ministério.
chamado de ministério da mesma maneira, porque da mesma maneira que Adão fez todo mundo pecador e trouxe a depravação ao mundo, da mesma maneira veio o segundo Adão e fez o quê? Trouxe a justificação e vida. Amém, glória a Deus. Um trouxe o pecado, o outro trouxe a destruição do pecado. Então, diante destes fatos, agora não somos mais vistos como pecadores. Os pastores gostam de chamar as pessoas de pecadores. Os presbíteros, os diáconos, os bispos, os líderes religiosos gostam de chamar as pessoas de pecadores. Mas, segundo Paulo, nós fomos justificados por meio do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós somos santificados, justificados. Olha o que Paulo diz aos Hebreus no capítulo 10 e versículo 10: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Diz a Bíblia, diz a palavra, que a perfeição já está sobre nós, a justificação, a regeneração, que significa que Cristo, por meio de seu sacrifício, de sua morte e ressurreição, fez nascer em nós um novo homem, uma nova criatura. Diz a Bíblia que nele nós estamos regenerados, santificados, purificados, nele estamos perfeitos e completos. Louvado seja Deus. E isso não vai acontecer numa cachoeira, isso não vai acontecer numa piscina, isso não vai acontecer com um pouquinho de água. Isso não vai acontecer com batismo na água, nem por aspersão e nem por imersão. Isso é muito sério, porque as religiões querem prender os seus membros com os seus rituais sacrificiais da lei, com a purificação pelas águas. Mas lembre-se, como Tiago disse no capítulo 3, verso 5: não é por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos lavou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo e da palavra. Nossas vidas estão lavadas, purificadas, nossas vestes estão embranquecidas e a nossa regeneração foi total em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Paulo, quando chega à igreja aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, olha o que o apóstolo Paulo diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus para sempre. Se você está em Cristo, olha, se você está em Cristo, você não vai tomar um banho de água e nem descer as águas para ser uma nova criatura. Você tem que confiar no Evangelho. Se você está em Cristo, você não vai participar de um ritual pagão que esses líderes religiosos estão ensinando, com o único objetivo de coletar os 10% do teu salário no final do mês. Se você
você está em Cristo, você já é uma nova criatura. Louvado seja Deus para sempre. Já é. E tem mais: as coisas velhas já passaram. O velho pacto, a lei, os rudimentos, os cerimoniais, os costumes, as práticas da carne. Agora você é uma nova criatura. Tudo se passou, tudo se faz novo. Andar em novidade de vida é andar guiado pelo Espírito de Deus. Louvado seja Deus para sempre. O apóstolo Paulo, tratando a respeito do novo nascimento e da regeneração em Cristo Jesus, Paulo diz em Romanos 3:24, ouça com muita atenção: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então quer dizer que a regeneração, ela não é feita por obras. A regeneração não é feita por rituais, por sacrifício, por penitência. A regeneração, ela não é feita por obras, por sacrifício, por jejum, por dízimo, por voto, por horas de joelhos, promessas, celibatos, por apresentações em templo. Não. Ela é feita por graça e por misericórdia. A regeneração, ela é feita por graça e por misericórdia, sendo pois justificado por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, diz o Evangelho. Como é bom ouvir a palavra de Deus, amados irmãos. Tiago diz, capítulo 3, verso 5, eu já li isso aqui: não é por obra de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha que coisa! Não é por obra de justiça praticada por nós. Você que está me ouvindo agora, você jamais será salvo pelo que você está fazendo, ou pelo que você irá fazer ou deixou de fazer. Não é por obra de justiça praticada por nós, mas é segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o banho do batismo nas águas. Não mediante o jejum praticado, não mediante a apresentação nas igrejas, não. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Estamos no novo pacto, estamos na nova era, na nova dispensação. Estamos num pacto de melhores e superiores promessas, aonde a lei não é a lei de Moisés, conforme Paulo disse em Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora é a lei do Espírito, e a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus diz que esta lei nos lavou. Já fomos lavados pelo Espírito Santo e pela palavra, porque somente a palavra da graça de Deus consegue te limpar agora, você que está me ouvindo essa noite. Somente este entendimento pode penetrar o véu da tua mente e tirar as impurezas da tua mente, as teias de aranha da religião, e te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Então a Bíblia fala, não é no nascer de água, porque tem gente que diz: eu sou batizado. Olha, você vai evangelizar as pessoas, elas dizem: eu estou desviado, mas eu fui batizado nas águas, eu tenho meu cartão de membro. Isso é mais uma prova que batismo com água não tem validade na nova dispensação.
porque quem batizava com água era João Batista, e a lei e os profetas duraram até João. Jesus nunca batizou ninguém com água, conforme está escrito em João capítulo 4 e o versículo de número 2. Quem batizava com água eram os discípulos que seguiram a ele, que veio da igreja de João Batista. É por isso que você vê Filipe batizando o eunuco depois da morte de Jesus. Mas Filipe era judeu e o eunuco era judeu. Mas Paulo diz em Efésios capítulo 4 versículo 5 que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E esse batismo é o batismo com o Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo, penetrando na nossa vida, consegue mudar a nossa maneira de pensar, a nossa forma de agir. Louvado seja Deus para sempre. Então a água aqui citada por Tiago simboliza o Espírito Santo. Quando, ao ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo, conforme está escrito em Efésios 1:13. Então, queridos irmãos, em Cristo Jesus, o crente confessa, persuadido pelo Espírito de Deus, convencido por Ele, porque é Ele que nos convence, é Ele que vai nos convencendo desse entendimento. Enquanto os pastores, os crentes, de uma forma quase geral, está manipulando a sociedade, o Espírito vai convencendo, porque o Espírito está acima da igreja, está acima da instituição, está acima da religião. O Espírito Santo é quem vai convencendo o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então o Espírito Santo persuade as pessoas para se converterem. Nesse exato momento que o Espírito Santo persuade alguém, ele se torna um novo homem, uma nova criatura, uma nova raça, uma super raça, porque recebe o selo deste Espírito de Deus. E este selo do Espírito de Deus sobre a nossa vida não vem com este movimento diabólico pentecostal que surgiu na rua Azusa com mentiras e com falsas línguas estranhas, porque é de costume dos líderes religiosos dizerem e mandarem os crentes buscar o Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus já está dentro de nós, uma vez que somos templo e morada dele. Imagine a compulsão de desordem cristã que está havendo agora dentro dessa sinagoga judaica travestida de cristão, que vive em adultério espiritual, abraçada com Jesus de Nazaré e dizendo que recebe ao Cristo ressuscitado. Então ouça, o Espírito de Deus, ele entra na nossa vida, não é falando línguas estranhas. Essas línguas que o sistema fala não estão na Bíblia. Você nunca vai ver Jesus falando essas línguas, você nunca vai ver os discípulos falando essas línguas, o apóstolo falando essas línguas, Paulo nunca falou essas línguas. As línguas da Bíblia são nativas, são terrenas, são línguas de outros países. E isso ocorreu por causa da igreja primitiva, que estava viva depois da cruz, mas que eram judeus que tinham nascido antes da cruz, debaixo do pacto da velha aliança. Por isso a necessidade dos dons. Paulo recebeu os dons para ministrar as igrejas da Ásia, com países e línguas diferentes. Então Deus usou Paulo. Mas Paulo dizia: havendo línguas, havendo ciência, desaparecerá. A ciência chegou. Você acessa o Google hoje, está lá a tradução de todas as línguas do mundo. Então essas línguas tornou-se desnecessária. Você compra um aparelho hoje, tem aparelho que traduz, você fala em português, o aparelho traduz em inglês, você fala em inglês, o aparelho traduz na língua que você quer. Então essas línguas são falsas. O Espírito de Deus, ele entra na nossa vida, ele nos sela, ele nos batiza, e não é com línguas estranhas. Vamos ler a palavra. Efésios capítulo 1 versículo 13. Em quem também vós,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, tendo nele crido, fostes batizado, selado com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa maravilhosa. Então quer dizer que eu me torno uma nova criatura com esta ação, com a ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Quando? Quando alguém está rodopiando dentro das igrejas, colocando banca na cabeça, saltando, gritando, aquilo ali é um movimento carnal. Paulo alertava dizendo que era um poder enganoso. O apóstolo Paulo diz que quando se ouve a palavra da verdade, porque está se pregando por aí a palavra da mentira, do engano, da manipulação religiosa, com dogmas, com costumes, aonde o evangelho não tem a primazia. Mas quando se ouve a palavra da verdade, o evangelho de nossa salvação, tendo nele crido, foste selado, batizado com o Espírito Santo da promessa. Que coisa maravilhosa, amados. Como é bom confiar no que está escrito na palavra, guardar para sempre na tua vida que a conversão, que a regeneração, que a restauração e o novo nascimento, de acordo com o evangelho, de acordo com a palavra, é um ato exclusivo de Deus. É uma obra que quem realiza é Deus. Não tem intervenção humana, não tem ato humano nesse negócio. O plano da salvação para tornar o homem uma nova criatura é o próprio Deus que faz esse trabalho. Louvado seja Deus para sempre. É Ele. João capítulo de número 1, versículo de número 12. Ouça com muito cuidado, com muito cuidado. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Olha que coisa interessante. A regeneração, a salvação não procede nem do sangue, nem por herança humana, nem procede do sangue e nem por herança humana, nem de obras da carne, porque não é pela carne, porque isto não provém da vontade do homem, de acordo com o apóstolo da circuncisão. É um ato exclusivo da soberania de Deus. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Deus. O Espírito Santo circuncidou o coração, marcou, fazendo-nos reconhecer que Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. O Espírito de Deus, quando a palavra foi pregada, ele penetrou em nós, nos marcou, nos lavou, nos purificou, nos regenerou, nos fez uma nova criatura e nos circuncidou. Por isso que é uma expressão de Paulo dizendo que a nossa circuncisão é a circuncisão de Cristo. Cristo é a nossa circuncisão. Estamos marcados por Deus através da obra redentora do Espírito Santo. Louvado seja Deus para sempre. Com o coração circuncidado, aí nós podemos conhecer
o verdadeiro Deus, o Deus único e soberano, o Deus que não cobra para trabalhar, um Deus que não se dá dinheiro a Ele, porque esse Deus que está sendo pregado dentro do sistema pentecostal é um Deus corrupto que só trabalha quando dá dinheiro. O nosso Deus está acima de tudo isso. Louvado seja Deus para sempre. Então veja o que diz o profeta Ezequiel, no capítulo 11, verso 19. Ouça com muito cuidado. Dar-lhe-ei um só coração e espírito novo, porém dentro deles tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um novo coração, um coração de carne. Então quer dizer que uma vez que esta obra começa a acontecer e Deus começa a trabalhar na nossa vida, Ele nos marca, nós somos circuncidados, e há um trabalhar de Deus dentro de nós, de forma tal que Ele revela ao profeta que quando começar a trabalhar, vai nos dar um novo coração, vai tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne, um coração novo. E isso é figurativo, porque não vai se mexer nos órgãos físicos do corpo, está se falando nas ações, dos sentimentos, da mudança que vai haver na vida daqueles que nasceram de novo. Louvado seja Deus para sempre. Veja o que diz Paulo em Colossenses 2:13, que foi aonde nós nesse livro lemos a leitura oficial. Escuta: e a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos deleitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que nos constava de ordenança e que nos era prejudicial, nos era contrário, removeu inteiramente, cravando na cruz. Louvado seja Deus para sempre. Como eu amo este versículo, como eu amo esta palavra, como é bom confiar no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que toda a dívida que havia contra nós foi paga na cruz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não há acusação. E por que esses pastores acusam tanto seus membros? Porque alguém se sente sobre o jugo do inferno, sobre a tormenta do diabo e sobre a perda da salvação, quando o Evangelho diz que a tua dívida já foi paga. Por quê? Porque aí entra um novo coração, entra uma nova mente, entra um novo entendimento, entra um novo homem, entra uma nova vida. Por isso que Paulo disse: é hora de se revestir da couraça da justiça, do capacete da salvação, da nova roupa criada segundo Deus, se revestir do entendimento do novo homem, para saber os benefícios alcançados por Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja Deus para sempre. Veja que coisa interessante, a Bíblia diz que toda a dívida foi paga por Cristo, então não há condenação, ninguém pode te acusar, ninguém pode te condenar. Então começamos uma nova vida com a circuncisão do coração pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus para sempre. Pelo Espírito Santo. Isso se chama, o nome disso se chama, diga comigo, conversão. Diga conversão. Então quando é que a pessoa se converte? Quando o Espírito Santo entra pela palavra, e essas mudanças feitas pelo Espírito
pessoa, e naturalmente esta pessoa que nasceu de novo vai falando a palavra, porque a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da verdade que pregamos. Louvado seja Deus para sempre. Portanto, isso se chama conversão, isso se chama transformação em uma nova criatura, em um novo homem. Isso se chama andar em novidade de vida. Quando se anda em novidade de vida, acontecem essas coisas. Isso vai acontecendo graduativamente. O apóstolo Paulo, quando chega à igreja em Roma, no capítulo de número 7 e no versículo de número 6, Paulo diz assim: escuta, agora porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo ao que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na calunice da letra. Então nós servimos a Deus em novidade de espírito. Nós servimos a Deus pelo Espírito Santo e não na calunice da letra, da lei de Moisés. Não servimos a Deus com a carne, com o corpo, com sacrifício, com penitência, lavando a carne, achando que vai mudar alguma coisa no corpo. A nossa lavagem acontece por dentro, com a transformação dos pensamentos, da mente, do entendimento, conforme diz o Evangelho. Louvado seja Deus para sempre. Então, somos novas criaturas em Cristo Jesus. Temos a imagem e temos a semelhança de Deus. Diz o Evangelho: somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus para a sua glória, para o seu louvor. Vivemos e nos movemos dele, conforme diz o Evangelho. O apóstolo, em seus relatos no capítulo de número 20, verso 28 de Atos dos Apóstolos, olha o que ele diz. Escuta: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Veja, graças a Deus, porque ele fez isto em nós, uma obra eterna, uma obra redentora, dando-nos um coração novo, purificando as nossas vidas. Hebreus 10:17 diz: acrescenta: também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Como é bom entender isso. Como é glorioso ter maturidade espiritual para penetrar nestes segredos do Evangelho. Porque veja, somos nascidos de Cristo para vivermos somente para Cristo. Agora, os homens se lembram da nossa velha aliança, do nosso velho comportamento, do nosso velho homem. Mas o Evangelho está mostrando que quando essa palavra chegou em nós um dia e nos tornou uma nova criatura e perdoou, arrancou de nós, tirou toda a sujeira, impureza, pagou nossas dívidas, ele diz: não me lembrarei mais dos vossos pecados, das vossas iniquidades.
das vossas prevaricações. Não me lembrarei mais. Em 2 Coríntios 5:15, eu vou encerrar. Escuta o que Paulo está dizendo aqui. Ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Louvado seja Deus para sempre. Olha, queridos irmãos, nós temos um compromisso agora, depois que ouvimos esta palavra. Cai um peso sobre cada um de nós, viver como uma nova criatura, viver como um novo homem criado segundo Deus. Deus em ti operou uma obra e te perdoou para sempre. Louvado seja Deus. Descanse no Senhor, sabendo que não há acusação, que não há impureza. Confie nesta palavra, que o Evangelho te torna perfeito em Jesus Cristo, que agora tu estás vestido do novo homem, da nova roupa criada segundo Deus. Agora você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Não foi da água, literalmente falando. Não foi de batismo, nem de rudimentos e nem de cerimônias. Foi pela lavagem regeneradora e renovadora do Espírito Santo. Que a graça de Deus ilumine a tua vida. A você que está nos ouvindo pela internet, que Deus te dê graça, te dê sabedoria e entendimento para que esta palavra trabalhe no teu coração esta noite. Convido a todos para ficarmos de pé, orando e agradecendo a Deus e declarando que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Salvador.